Olá, eu sou o Davi e hoje quero falar com você sobre a Parashá Vayera, que vai de Gênesis 18:1 a 22:24. Se você quiser ler aí na sua casa. Se você não sabe o que é uma porção, o que é Parashá, é uma porção da Bíblia. Então, a dessa semana continua a história de Abraão até o momento em que ocorre o sacrifício, né, entre aspas, de Isaac, porque ele pretende sacrificar, mas na verdade Deus o impede. Era apenas um teste, né? Então a gente vai começar essa porção da Bíblia com aquela história de os anjos virem, Deus e os anjos, homens, né? Estavam anjos e Deus disfarçado de homens, vieram a Abraão. Abraão foi lá humildemente, se prostrou diante deles, preparou a eles um banquete enorme, nem mesmo se sentou à mesa com eles, ficou de pé. Isso é uma coisa muito interessante. E esses anjos falaram com ele a respeito de Sara, que ela iria dar à luz. Então Sara ri, mas mesmo assim ocorreu. E dentro de um ano ela deu à luz. Então ocorre aquela história de que depois disso os anjos se levantaram, foram até Sodoma para resgatar o sobrinho de Abraão, Ló, e a sua família, antes que Deus enviasse fogo do céu para destruir a cidade, as cidades, né? Então ocorre isso. Depois disso, Abraão vai para a terra dos filisteus. Lá ele conhece o rei. O rei toma sua mulher, porque Abraão novamente disse que ela era sua irmã, para que ele não fosse morto pelos homens, né? Só que Deus aparece num sonho a esse rei filisteu para que ele não tomasse a Sara como mulher, porque ela tem marido. Então o rei filisteu fica assim, como assim? E ele foi impedido por Deus de de se casar com ela. E Deus abençoou muito Abraão. Esse rei também deu um monte de bens a Abraão. Então novamente a gente vê Deus abençoando Abraão de formas maravilhosas. Então Abraão habita nessa terra de forma que ele se torna tão poderoso, de forma que todos reconhecem o quanto Deus está com ele em tudo que ele faz, de modo que o rei temeu ele e falou: "Vamos fazer uma aliança aqui, de forma que você não faça mal para mim e eu não faço mal com você." E fez isso, fez uma aliança. E foi em meio a isso que depois de alguns anos Deus fez a última provação de Abraão, que foi entregar o seu filho, aquele filho que ele teve com 100 anos de idade, na sua velhice, o único filho de Sara, de quem seria chamada sua descendência. Como a própria palavra de Deus já tinha dito, ele vai lá e entrega o seu filho como um sacrifício. É claro, ele não chegou a realmente matar ele, como Deus tinha ordenado, era apenas um teste. E Deus envia seu anjo, impede que ele faça qualquer mal ao seu filho e fala algumas palavras que eu quero ler aqui para vocês. Lá em Gênesis 22:16. E disse: Por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste essa coisa e não me negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar, e herdá-la a tua semente à porta dos inimigos. E se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. Aqui a gente vê o quão grande promessa ele faz a Abraão, que vai abençoá-lo, que vai multiplicar a sua semente. Isso realmente era o que ele queria. Abraão tinha bens, servos, riquezas, mas ele se queixava com Deus de que ele morreria sem descendentes e o seu servo iria herdar todos os seus bens. Só que aí Deus fala: não, você vai ter um filho. E ele confiou nessa promessa. Ele confiou na promessa de sua descendência. Como está escrito, que Deus mandou ele sair
da sua tenda e olhar para as estrelas do céu, dizendo que assim seria a sua descendência. E ele creu e isso foi reputado por justiça para ele, assim como a gente viu na paraxá passada. Então, por que Deus abençoou tanto Abraão? É claro, a generosidade dele é muito grande. Mas não foi apenas isso. Foi porque Abraão se entregou a ele. Porque não adianta Deus ser muito generoso se a pessoa não está apta a receber ou não aceita receber tudo isso. É claro, todo mundo queria ter a bênção que Abraão teve. Ele era uma pessoa rica, ele tinha filhos, ele tinha uma promessa tão maravilhosa de Deus. Olha só, Deus estava com ele, tudo que ele fazia, quem não quer isso? Contudo, é certo que as promessas são condicionais e Abraão teve que fazer coisas e ser de uma forma tão temente a Deus, de forma a buscar a justiça em tudo que faz, para que isso acontecesse. A gente vê a total humildade de Abraão ao ver os três homens e se prostrar diante deles em terra, chamando-os de Senhor. Quem de nós faria isso? Então deu um banquete a eles. Não se sentou diante deles, mas ficou em pé esperando. Tomou da sua melhor comida e ofereceu a eles, lavou seus pés. Aqui a gente vê a personalidade dele, como ele era humilde. E também quando ele vai pedindo pela cidade, para que Deus não destruísse a cidade se não houvesse 50 justos. Aí ele continua 45, 30, 20. Não se aborreça comigo essa última vez que eu te peço. 10 justos. E Deus vai lá e fala: se tiver 10 justos naquela cidade, eu não a destruirei. Mas não tinha nenhum justo naquela cidade, a não ser Ló. Mas Ló também foi salvo por causa do amor que Deus tinha por Abraão. Abraão amava o seu sobrinho. Era como seu filho, que estava com ele desde que ele saiu da sua terra. Então tinha se separado por causa daquela intriga dos pastores. Mas Ló era um amado de Abraão. E Deus também abençoou Abraão ao resgatá-lo da destruição daquela cidade, dando a ele descendência, fazendo dele também povos de sua descendência. Então a gente vê como que Deus abençoa todos aqueles também que se referem a Abraão por causa de Abraão. E não apenas aqueles que conviveram com ele, mas aqui está escrito que todas as nações seriam abençoadas por meio da descendência dele. E qual é essa descendência? A salvação que chega a todas as nações por meio de Yeshua, que é da descendência de Abraão. Como está lá nas cartas de Paulo. Então a gente vê o quanto que Deus amava Abraão e Abraão amava a Deus. Porque ele agia com justiça, humildade, generosidade. Ele não se apegava aos bens materiais, mas ele se apegava a Deus e a sua promessa de fazer dele uma grande nação, de fazer dele uma bênção para toda a terra. Assim devemos nós também confiar em suas promessas e ser fiéis a Deus até o fim. E mesmo que Deus nos peça o próprio filho, que nós façamos aquilo que ele quer. Porque essa foi a prova de Abraão, a consumação da promessa de Deus. E por meio dele todas as nações da terra foram abençoadas. E ainda vão ser mais ainda. Mas é preciso saber que não foi fácil para ele. Abraão teve que dar o seu filho da velhice a Deus. Olha só. E não apenas ele iria entregar a Deus, ele mesmo teria que ir lá e oferecer como um sacrifício.
Imagina a dor desse pai que tanto amava seu filho, que tanto esperava o seu filho, que tanto esperava e cria na promessa da sua descendência. Mas ele foi lá, mesmo com peso no coração, creu na promessa e fez aquilo que Deus queria. E no caso, Deus não deixou ele realmente consumar o sacrifício e salvou Isaac, né? Mas a gente vê como que ele cria. O quanto que ele confiava em Deus e na sua promessa. E ele disse: Deus proverá para si o cordeiro para oferta de elevação. E assim ocorreu. Deus verdadeiramente abençoou ele e ele confiou. E ele sabia que voltaria com seu filho por causa das promessas de Deus, porque Deus tinha dito que faria dele a sua descendência. Então é isso que eu quero falar com vocês e comigo mesmo, que nós possamos crer na palavra de Deus. Tantas vezes ele nos pede coisas tão mais fáceis do que entregar seu próprio filho da velhice que ele teve com 100 anos. Nós possamos seguir o exemplo de Abraão. Abraão entregou mais do que aquilo que ele... mais do que a sua própria vida, porque ele amava seu filho mais do que a si mesmo. Assim é com todo pai que realmente ama seu filho, né? Um pai, ele sempre vai querer, sei lá, se sacrificar pelo filho. Mas aqui o pai teria que sacrificar o filho. Então era algo mais ainda do que entregar as nossas vidas, a sua vida. Assim devemos nós, em resposta ao amor de Deus, assim como ele se entregou por nós naquela cruz para nos fazer viver, devemos nós entregar a ele a vida que ele mesmo nos deu, de forma a viver de acordo com a sua palavra e fazer a sua vontade, proclamar a sua verdade e ser usados por ele em todos os momentos. É isso que eu queria falar com você hoje. Que Deus te abençoe muito e que nós possamos crer verdadeiramente nas promessas de Deus e agir mediante elas todos os dias das nossas vidas. Se você gostou desse vídeo e gostaria de assistir outros, apenas se inscreva. E até a próxima. Tchau, tchau.